tema da minha mensagem é uma palavra de Deus para você. Uma palavra de Deus para você. Capítulo 1 vai mostrar, Marcos parece que escreve o seu evangelho em um só fôlego. Ele escreve de forma sucinta vários episódios de Jesus. Parece que não há um descanso aqui. O capítulo 1 é a causa da multidão ter afluído em Cafarnaum ao redor de Jesus. Vamos ver o que atraiu essas pessoas até Cafarnaum. Primeiro, o batismo de Jesus. Seu batismo foi incomum. Vamos ver o verso 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Veja só, tinha algo em comum com esse homem. Seu batismo foi incomum. Seu batismo, ele foi batizado como o Filho de Deus. Então ele era um personagem intrigante, diferente, distinto. Ele desceu as águas do batismo como Filho de Deus. Portanto, meu irmão, o que atraiu essas pessoas até Cafarnaum foi conhecê-lo. Quem é este homem que atende pelo nome de o Filho de Deus? Queremos conhecer mais este homem, queremos saber de onde ele vem, queremos saber quem ele é. Como alguém pode carregar um título desse? O Filho de Deus, o Filho do homem. Tu és meu filho amado e em ti me compraz. Quando Jesus desce as águas, uma voz do céu troveja e brada estas palavras. Essa voz não era outra senão a de Deus, testificando que aquele a quem descer as águas era o seu filho. E isso se espalhou, o batismo de Jesus se espalhou. E isso atraiu a atenção das pessoas. E elas buscavam saber quem é ele. Queremos conhecê-lo. A segundo motivo, a segunda razão, que levou aquela multidão e até Jesus, o que eles foram buscar em Jesus, eram as suas palavras. Verso 21, diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O que levou essas pessoas lá? Eles ouviram falar de suas palavras. Eram palavras poderosas. Era uma doutrina que ninguém nunca tinha escutado ainda. Eram palavras que faziam sentido. Então aquelas pessoas se afluíram até a casa dele com o objetivo de ouvirem uma palavra. Elas queriam respostas. Elas queriam ouvir algo que desse sentido à vida delas. Elas queriam ouvir que doutrina é essa que tem se espalhado, que tantos têm comentado. Foi isso que atraiu essa multidão. Eles queriam uma direção, eles queriam conselhos, eles queriam consolo, eles queriam uma palavra para eles, ou eles queriam aprender, eles queriam entender o significado mais profundo da lei de Moisés, da doutrina. E foi exatamente isso que ele fez quando ele esteve a primeira vez. Terceiro, haviam outros que foram até Jesus em Cafarnaum, não por eles mesmos. O capítulo 2 narra um episódio de que 5 amigos levam um homem enfermo até Jesus.
Portanto, um grupo foi até ele não com o fim de requisitar algo para si, mas para outros. Veja só, e foi isso que aconteceu no verso 29, capítulo 1. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava enferma. Não era Simão que precisava, não era Simão que estava doente, Simão foi rogar pela sua sogra. Muitos estavam ali, afluíram-se a Cafarnaum, não porque tinham uma necessidade, não porque tinham alguma enfermidade, não porque tinham algum problema, mas foram levar a necessidade de alguém, foram rogar por alguém, foram pedir por alguém. Foi alguém que eles amavam, que estava sofrendo, e foram, se ajuntaram, se rodearam a Jesus com o fim de receberem algo para alguém e não para si próprios. Esse foi um dos motivos. E quarto, outros foram lá também para receberem o milagre. Foram para ver o seu poder. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, e passando ela a servi-los. O paralítico foi porque estava aleijado, foi porque queria ver o poder de Deus, foi porque estava doente, foi porque tinha uma doença incurável, foi para buscar para si mesmo, foi com a finalidade de ver um milagre, foi com a finalidade de ver o seu poder. Foi exatamente o que aconteceu com a sogra de Pedro. Foi tomada pela mão e imediatamente a febre a deixou. Foi por causa dessas coisas. Eles ouviam que o Senhor operava milagres, que o Senhor havia manifestado o seu poder. Então muitos afluíram para ver o seu poder, muitos afluíram à procura, à espera de um milagre, muitos afluíram a fim de ter uma resposta, de receber uma palavra, muitos afluíram para conhecer esse homem. Quem é esse homem? Muitos afluíram para rogar em favor dos outros. E quinta razão, porque muitos foram para aliviar o fardo dos seus pecados, porque ouviram Marcos 1,14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Muitos ouviram: o homem que veio perdoa pecados, o homem que veio salva pessoas, o homem que veio tira a culpa das pessoas. Então eles foram até Cafarnaum, porque estavam carregando culpas, carregando pecados. Esse é o tipo de gente que se aglomerou em volta de Jesus. Esse é o tipo de gente que afluiu até uma casinha onde Jesus estava hospedado, em Cafarnaum. Foi por isso que as multidões e multidões e multidões iam porque queriam uma palavra, iam porque queriam um milagre, iam porque queriam perdão, iam porque queriam aprender algo, iam porque queriam conhecê-lo, iam porque queriam rogar por alguém. Foi esse o motivo que as levou. Jesus está fazendo, o texto está mostrando o quê? A distinção de pessoas que vai até Jesus, e a distinção de problemas que cada um tem, um do outro. Essas são as pessoas que vão até Jesus, e essas são as pessoas que se concentram nos domingos, nos cultos religiosos, enquanto Jesus está presente. É a história dessa multidão que está aqui sentada, ou de quem está me ouvindo.
Pessoas que estão aqui, eu vim aqui, eu preciso de uma palavra. Deus tem que falar comigo. Eu estou em um dilema que eu preciso de uma resposta. Algumas pessoas estão aqui, eu preciso ver o poder dele. Nada menos que o milagre vai me ajudar. Pessoas estão aqui porque, pastor, seguramente eu não tenho nenhuma necessidade presente, mas eu vim rogar por aqueles que eu amo, que estão perdidos, que estão sofrendo, que estão no cativeiro. É a sua realidade. Eu vim aqui, pastor, porque eu desejo conhecer. A minha visão de Jesus é embotada. Eu não tenho clareza em quem Ele é. A minha fé é vacilante nele. Talvez você veja aqui, meu problema são com os meus pecados, eu carrego culpa, eu durmo e acordo com culpa, com medo e terror do inferno, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não sei se a qualquer momento, se eu morrer, eu irei estar com Ele. Esse é por essa razão que você veio. Agora, vamos ver se essas pessoas foram bem-sucedidas. Se essa multidão, se essas pessoas que foram até Ele, foram bem-sucedidas. Foi essa a razão elas terem ido. Primeiro, elas foram para receber uma palavra. Vamos ver o verso 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achavam. A porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Aqueles que foram com o desejo de ouvir uma palavra, aqueles que foram buscando uma direção para a vida, eles receberam. Quando o autor vem e olha a cena, ele se pega vendo Jesus ensinando, profetizando, vem Jesus dirigindo, consolando. Jesus tinha uma palavra para eles. Jesus veio de encontro com a expectativa daqueles que foram até Ele com o fim de ouvir uma palavra. Queridos irmãos, se você veio aqui, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, eu preciso que Ele me responda. O Senhor vai falar com você, o Senhor vai responder você. Vocês vieram para ouvir uma palavra? Sim, pois uma palavra vocês ouvirão. Vocês vieram para aprender doutrina? Sim, pois a doutrina vocês aprenderão. Vocês vieram porque precisam de uma direção? Pois uma direção vocês terão. E vou mais longe. Pastor, como é que eu sei que essa pregação que o senhor está pregando, ela é para mim? Talvez eu estava precisando ouvir outra coisa. Se você tivesse que ouvir outra coisa, você não teria vindo ou teria estar em outra igreja. Se você veio hoje, e se essa pregação que você está ouvindo, é porque é exatamente essa palavra que Deus destinou para você hoje. Hoje, meu irmão, Deus tem uma palavra hoje. Se você veio aqui com você, Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, dirige a minha vida. Senhor, não me deixa vacilar, pois Deus está falando com você. Eis a palavra para você. Se Ele não falou, nós estamos só no início da mensagem. Ele ainda vai falar com você. Os que vieram até Ele em busca de uma palavra, ouvirão uma palavra, serão consolados pela palavra, serão exortados pela palavra, serão dirigidos pela palavra, terão respostas para os dilemas e enigmas mais íntimos do ser, pela palavra. Segundo, vamos ver se aqueles que vêm rogar
pelos outros. Conseguiram. Não. Desculpe, Senhor. Algum problema com você? Não, eu não tenho nenhum problema. Você está com enfermidade? Não, eu não tenho nenhuma enfermidade. O casamento? Não. O meu casamento está tudo bem. Não, como é que vai? Vai tudo bem. Então, o que você veio fazer? Senhor, eu vim rogar por este. Senhor, olha aqui esse homem, entrevado numa maca, ele não anda, ele não trabalha, ele não tem vida social, a mulher o abandonou, os filhos o abandonou, esse homem mendiga, esse homem é um pobre moribundo, e eu me compadeci, e eu criei que se eu viesse, se eu subisse pelo telhado, tirasse as telhas, e descesse ele diante do seu colo, o Senhor se compadeceria. Senhor, tem compaixão desse homem, tem compaixão desse homem. Olha, esses vieram até Jesus buscar pelos outros. Será que foi atendido? Verso 4. Não podemos se aproximar deles por causa da multidão, descobrir o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo a abertura, baixar o leito em que jazia o doente. Verso 5. O verso 5 não é para o doente. O verso 5 é para quem trouxe o doente. Vendo-lhes a fé. Só isso. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Aí o milagre acontece. O que é isso aqui? Vendo-lhes a fé, o Senhor operou, o Senhor atendeu, o Senhor, em resposta ao esforço, em resposta à fé, em resposta à perseverança daqueles homens. O termo vendo-lhes a fé significa: vocês serão recompensados. Vocês serão recompensados. O Senhor atendeu aqueles homens ao curarem aquele a quem os homens levaram. Vendo-lhes a fé, recompensou. Deus recompensou aqueles homens. Vocês não estão aqui por causa de vocês? Não. Vocês não jejuaram na última semana por vocês? Não. Não está acontecendo nenhuma crise particular? Não. Estamos aqui rogando por outros, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu marido, pelos meus filhos. Vendo-lhes a fé, disse: paralítico, e ouviu e o atendeu. Irmãos, o Senhor está dizendo a você: pastor, há muito tempo que eu estou instável, estou maduro na fé, sem lidar com os meus problemas, meus pecados. Mas o meu pai, pastor, mas a minha mãe, o quanto eu queria vê-los aqui, o quanto eu queria vê-los salvo, o quanto eu queria ver meu casamento restaurado. Pastor, eu vim aqui por causa de outro. Por causa de outro, você será atendido. Vendo-lhes a fé, o Senhor tem visto a sua fé, o Senhor tem visto a sua perseverança, o Senhor tem visto o seu esforço, o seu sacrifício. O Senhor sabe que você derrama as lágrimas por essa esposa, por esse marido, por esses filhos. Vendo-lhes a fé. Você veio a mim por causa de outro? Pois bem, por causa de outro, eu vou te atender. Vendo-lhes a fé, vendo-lhes as lágrimas, vendo-lhes as orações. Filha, Deus está vendo suas lágrimas pela sua mãe, pelo seu pai. Esposa, Deus está vendo as suas lágrimas pelo seu marido. Filhos, Deus está vendo suas lágrimas pelos seus pais. Deus está vendo a sua lágrima pelas doenças da sua avó, pelas crises do seu irmão,
pelos tormentos daquele que você ama, e você está aqui, pode tirar de mim, não precisa me abençoar, não precisa me curar, não precisa, mas cura ele, cura ela, salva ele, igual o apóstolo Paulo, preferia ser anátema, apartado de Cristo, mas que Israel fosse salvo. Eu sei que tem uns aqui que se pudessem trocar a vida eterna, com a mãe e com o pai trocariam e diriam: o Senhor envia eu para o inferno, mas a minha mãe não, mas os meus filhos não, pois o Senhor está dizendo: filho, fique tranquilo, eu te atenderei, eu te atenderei, eu te atenderei, vendo-lhes a fé. Você está miudinho aí no meio, eu não estou nem te vendo, eu não tenho ideia o que você está passando, sofrendo, eu não tenho a menor ideia. Vendo-lhes a fé, o Senhor está vendo, o Senhor está vendo a sua fé, o Senhor está vendo sua agonia, vendo-lhes a fé. Terceiro, para aqueles que não foram buscar por outros, mas que foram buscar por si mesmos. O paralítico, sequer podia andar, sequer podia mexer, talvez era tetraplégico, talvez o homem estava num estado de paralisia profunda, e ele não precisava de outra coisa. Senhor, eu vim aqui porque eu quero ter minhas pernas restituídas, eu quero ter meu relacionamento social restabelecido, eu quero trabalhar, eu quero ter saúde, eu preciso de um milagre, mas a medicina me desenganou, não há solução para o meu problema, eu preciso de um milagre. Olha o que o texto diz, verso 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Verso 12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Você veio atrás de um milagre. Sim, eu ouvi falar que a primeira vez que o senhor esteve aqui, o senhor curou a sogra de Pedro, o senhor operou maravilhas. Eu estou no estado semelhante, eu vim fraco, moribundo. Pastor, a minha situação está caótica, eu preciso ver o seu poder. Toma teu leito, levanta e anda. Eis o poder de Deus. Irmãos, quem disse que Deus parou de fazer milagres? Quem disse que o poder dele diminuiu? Quem disse Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será? O Deus que está aqui, meu irmão, soprou com suas narinas e fendeu o mar vermelho. O Deus que aqui está com o seu hálito, derreteu o rochedo do Sinai. O Deus que aqui está disse uma vez só: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressurgiu dos mortos. O Deus que aqui está, fechou a boca dos leões, e Daniel foi poupado. Você veio aqui atrás de um milagre? Sim. Não é porque eu quero, ou eu não quero trabalhar, ou não é isso. Não há outro recurso. Só Deus salva esse casamento. Só Deus para mudar a minha condição física. É gravíssimo. Só Deus, só Deus. Pastor, eu vim aqui porque eu preciso ver o poder de Deus, pois o poder de Deus você verá. Eu vim aqui porque eu preciso de um milagre, pois o milagre Deus fará. Foi o que ele fez. Você acredita ainda em milagre? Sim ou não? 10%, glória a Deus, tá bom. Deus ainda faz milagres. Deus ainda opera milagres. Deus ainda opera, ainda faz sinais. Você crê nisso?